Estamos em Barreto, Sr. Web Rezec. Primeiramente, Sr. Web Rezec, pegar seus dados pessoais. Nome completo. Web, U-E-B-E, Rezec, R-E-Z-E-C-K. Sua profissão? Médico. Sua data de nascimento? Nascido em 10 de abril de 1936, na cidade de Colina, estado de São Paulo. Enquanto estudante, que cargo o senhor ocupou? Fui presidente do diretório acadêmico da minha faculdade, Faculdade de Ciências Médicas, Centro Acadêmico Sir Alexander Fleming, da Faculdade de Ciências Médicas do Rio de Janeiro, Universidade do Estado da Guanabara, na época, depois hoje Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Fui vice-presidente da União Metropolitana dos Estudantes, fui diretor da Policlínica Estadual dos Estudantes, fui presidente da União Nacional de Estudantes de Medicina e fui delegado à Convenção Nacional da UNE por 2 anos. Sim. E a profissão e a atuação profissional dos seus pais? O que seus pais faziam? Meu pai era comerciante, imigrante árabe, tinha um comércio, e eu fui estudar no Rio de Janeiro, morava numa pensão e acabei me envolvendo na parte político-estudantil a partir da maior greve nacional que já aconteceu nesse país, que foi uma greve em 58, que envolveu todas as faculdades do Rio de Janeiro e foi desencadeada na nossa escola pela posse do Hospital Pedro Ernesto, para se tornar o hospital-escola da Faculdade de Medicina. E que acabou tendo êxito, porque hoje, inclusive, a escola funciona no Hospital Pedro Ernesto. O senhor chegou quando para estudar no Rio de Janeiro? Eu fui para o Rio de Janeiro em finalzinho de 1956, fiz o primeiro ano de medicina a partir de 57. Saí e formei em 62. Quando o senhor chegou assim, a escola, assim, pontos positivos, negativos, o que a escola atraía mais? A escola era uma escola realmente que foi elaborada a partir de um projeto de uma escola francesa e tinha inclusive várias cátedras que outras faculdades não tinham, como proctologia, radiologia e tantas outras partes que eram consideradas participando de uma mesma cátedra em outras faculdades, lá era individualizada. Essa escola tinha sido iniciada como uma escola particular, depois tinha sido encampada pelo governo do Estado da Guanabara, na época era ainda capital federal, Distrito Federal, quando cheguei lá era o Distrito Federal, e se transformou na Universidade do Distrito Federal. Quando eu cheguei, já era o UDF, Universidade do Distrito Federal. E nós, no segundo ano de medicina, foi iniciado pelo diretório acadêmico uma greve no sentido de encampar o Hospital Pedro Ernesto, que também era do Estado, para poder fazer parte, ser o hospital escola da nossa escola. E isso acabou levando a que se começasse a trabalhar as outras escolas para que também entrasse em greve, e acabamos fazendo o maior movimento estudantil, acho que em toda a história do Brasil, um acampamento na Cinelândia. O tema era acampar para encampar, e conseguimos que todas as faculdades do Rio de Janeiro entrassem nesse movimento. Com o final do movimento, a escola foi muito drástica e suspendeu por 1 ano o presidente do diretório, suspendeu por 6 meses todos os membros do diretório, e isso fez com que houvesse um vácuo muito grande. E nós, que tínhamos participado ativamente, acabamos entrando nesse movimento. E isso acabou fazendo com que eu viesse a ser futuramente presidente do diretório acadêmico e também vice-presidente da União Metropolitana dos Estudantes. Nós, nessa época, como meu pai era comerciante, tinha também uma limitação financeira, nós começamos a tomar as refeições, morávamos numa pensão e tomava refeição no calabouço, que era o restaurante do estudante.
E eu me lembro que uma vez tinha apenas R$1 da época, né, no bolso, e para entrar era R$2. Eu cheguei para comer só, infelizmente tem só um. Então eu fui lá com a diretoria. Eu fui conversar com a diretoria e acabei explicando a minha situação. Eles me deram um passe para 30 dias para comer de graça. E acabei criando amizades também. E como fazia medicina, acabei de tomar conta do ambulatório médico, que era junto ao calabouço ali, que era a policlínica médica ali para atender os estudantes. E eu acabei começando prestando um serviço de assistência médica ali com uma cadeira de medicina e acabei sendo diretor da área, e isso também fez com que eu acabasse, pelas amizades conquistadas, sendo vice-presidente da União Metropolitana de Estudantes. Agora, essa questão da assistência estudantil lá no Rio de Janeiro, era restaurante, tinha essa parte... Ao lado do restaurante nós tínhamos esse ambulatório que atendia as pessoas, tinha inclusive ali um pronto atendimento, um local para a pessoa ficar, se passasse mal precisando de alguma medicação, tinha medicação ali. Então dava uma assistência médica também àquelas pessoas que tomavam refeição no calabouço e que eram geralmente pessoas que precisavam realmente. Pagava-se uma quantidade mínima em relação àquilo que se cobrava na cidade. Então nós, além de darmos essa assistência alimentar, dávamos assistência médica e odontológica também. E outras assistências, por exemplo, moradia estudantil, existia casa de estudante, alguma coisa nesse sentido? Mas aí não era pela UME, não. Existia realmente, não só repúblicas era muito comum. Nós moramos, por exemplo, numa pensão em São Cristóvão. Nós morávamos em 8 estudantes de medicina nessa pensão. Quer dizer, e eu me lembro que era uma pensão muito simples no campo de São Cristóvão, que na verdade da janela que dava para a rua, não tinha janela, tinha só uma cortina. Quer dizer, e naquela época o Rio era muito tranquilo. Eu me lembro que dava plantões médicos e às vezes saía de um plantão cansado, pegava o bonde e acabava dormindo naquele mês, e o motoneiro acordava a gente, chegou. Quer dizer, então era um Rio de Janeiro totalmente diferente, onde o carioca era realmente uma pessoa excepcional. Se pedisse uma informação, ele ia fazer questão até te levar no local, onde as pessoas se conheciam e se cumprimentavam. Hoje o Rio de Janeiro mudou muito, né? Hoje, aliás, o mundo mudou muito. Mas a época que eu estudei no Rio, que foi final de 50, comecinho de 60, o único problema que nós tínhamos eram os problemas com o regime que já começava a mudar, e eu tive a oportunidade de estar na UME, no momento em que não queriam permitir a posse do Jango, aquele movimento todinho que houve, e com a polícia do Lacerda um pouquinho violento, e quantas vezes ali em frente à UME e à UNE, que os dois eram juntos ali na Praia do Flamengo, nós tivemos que enfrentar ali a polícia, inclusive com seus cacetetes e suas bombas de gás lacrimogêneo. Agora a UME reunia estudantes secundaristas universitários? Não, era estudante universitário do Rio de Janeiro. E a UME era só universitário. E a UNE era nacional. E a UME era especificamente do Rio de Janeiro, congregando todas as faculdades do Rio de Janeiro, estudantes da faculdade do Rio de Janeiro. E a UBS, que era o Número Brasileiro de Estudantes Secundaristas, que era dos secundaristas. Agora o calabouço pertencia à UME. União Metropolitana de Estudantes. Agora tinha algum financiamento dos governos estaduais? Tinha, recebia verbas para poder ajudar a manter, senão não teria condição de se manter. Então o preço era simbólico. O preço era simbólico. É como se fosse R$2 hoje. E era uma refeição que tinha sempre frango, carne, arroz, feijão, macarrão, verduras. Era uma refeição substancial e se pagava um valor muito simbólico. Agora,
dizendo, sei lá, que o calabouço era um